Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 22. Cântico de Davi em ações de graça. Esse cântico também está no Salmo 18. Como eu disse a vocês, nós estamos caminhando para o finzinho da vida de Davi e os salmos, na sua grande maioria, foram escritos por Davi. Então, durante esse período da vida dele, foi construído, escrito e depois compilado o livro de Salmos que você deve ler para que você entenda esse contexto histórico. Amém? Diz o seguinte o texto: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chamas. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava no querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamentos de água, nuvens no céu. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raio, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor. Pelo iroso, resfugou das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tinham guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. Com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram.
Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os, a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os e, como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações, porque não conhecia, me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Uau, hein? Que cântico, que palavras profundas. Temos aqui uma meditação de Davi sobre o poder e a ação de Deus através da sua vida e governo. Esse cântico também é encontrado no Salmo 18. Olha que coisa linda. Amém? Então o autor, ele vai pegar esse salmo e vai colocar aqui em 2 Samuel, capítulo 22, no fechamento da vida de Davi, o seu reconhecimento de quem era o Senhor. E é interessante, nessa forma aqui poética, nessa caracterização poética, Davi afirma que a oração do ungido de Deus tem um efeito monumental, tanto sobre a terra como sobre os céus. Chega um momento aqui que ele diz assim, que Deus monta num querubim e voa. Ele mostra Deus até como um dragão, dizendo que sai fumaça das suas narinas e fogo da sua boca. Que Deus tenha visto Davi dessa maneira, isso se evidencia em 1 Reis, capítulo 14, versículo 8. Aqui nós vemos a profecia de Aías contra Jeroboão, e a mulher de Jeroboão vai até o profeta, e o profeta vai falando com ela, e ele diz assim, versículo 7, 1 Reis 14, 7, vá dizer a Jeroboão, que é isto que o Senhor Deus de Israel diz. Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre o Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Então, Deus vai repreender e diz assim, você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Quantos, irmãos, hoje não fazem para si ídolos de metal, coisas, e esquecem do Deus fiel, o Deus que salva, como Davi fala aqui, como Davi conta. Que a história tenha julgado Davi da mesma maneira, isso vai se evidenciar em 1 Reis, capítulo 15, versículos 4 e 5, sem encobrir o seu pecado, no 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Você pode ler depois. Mas nos leva a avaliar o tema a partir de duas diferentes perspectivas. Primeiro, Davi mesmo, quem pecou, teve o coração aberto para Deus e para os seus caminhos. Quando acusado, rapidamente se arrependeu e não reclamou quando as consequências óbvias do seu pecado acometeram o seu reino e a sua família. Segundo, é testemunha de que Deus realmente perdoa e continua a realizar a sua vontade, mesmo com a presença das fraquezas humanas. Então, no versículo 51 ele diz, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade
para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então Davi era um homem verdadeiramente que exaltava a Deus, que servia a Deus de todo o seu coração. Nada foi mais importante para Davi do que o seu Deus. O seu reino não foi mais importante. A afronta dos seus inimigos não o fez desanimar. Ele se colocou na mão de Deus. E nós lemos aqui a sua história. Nós vimos aqui o quão importante, o quão majestoso, o quão humano Davi foi. E ele nos inspira a servirmos a Deus de todo o nosso coração. Leia sua Bíblia, conheça esses homens maravilhosos e com certeza Deus vai te inspirar a você ser a melhor versão que você pode ser debaixo da unção e da graça de Deus. Amém? Hoje à noite nós temos nossa casa de oração, temos também nossa escola bíblica, a partir das 19h30, casa de oração, às 20 horas a escola bíblica. Vem estar conosco, venha cultuar a Deus conosco. Se você não reside em Campina Grande, você pode acompanhar através das nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.